paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, que diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende estas coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém. Esta palavra que Paulo traz aos Coríntios, ele fala aos irmãos aqui da igreja nesta carta, trazendo as coisas espirituais. Nós vivemos e estamos neste conhecimento, e é Deus que faz todas as coisas. E tudo acontece primeiro na eternidade, em espírito, e depois se materializa e faz aqui para nós recebermos no material. Porém, as coisas e as guerras acontecem no mundo espiritual. E a nossa luta, principalmente, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra reinos, principados e potestades do ar, que tentam todos os dias nos frustrar, nos humilhar, nos guerrear para baixo, tentar vencer o povo de Deus. Mas aquele que está em espírito, conhece, sente, vê, e o próprio Deus o revela, e o próprio Deus o ensina, que as coisas espirituais acontecem. E o homem, a mulher, precisa saber que isso acontece. E quando isso chega à tona e a pessoa não está no espírito e não conhece, isso é loucura. Não tem cabimento, não é chegado na mente humana as coisas espirituais que acontecem em tempo real. E ele não consegue discernir, não consegue assimilar, porque é loucura para ele. Mas nós que fomos chamados para este reino eterno, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo também é Espírito, ele nos ensina todas as coisas. E de todas as coisas que o homem aprende em Deus, em Espírito, ele discerne bem tudo, e de ninguém ele é discernido. Ele não é passado para trás. Porque o Espírito Santo sopra e fala para ele o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, o que tem ou o que não tem, o que está e o que não está. E o mundo espiritual, muitas das vezes, da maldade, está em oculto. Sorrateiramente quer entrar, minar na vida do ser humano, e a função é destruir. E a palavra está escrita: o inimigo das nossas almas veio senão para matar, para roubar e para destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Porém, temos que discernir e estar em espírito sempre para saber o bem, o mal e a intenção das coisas no mundo espiritual. Esta
margem, este limite, esta intenção, esta profundidade e este alcance. É de graça para todos alcançar isso. E precisa alcançar para que possa viver plenamente em Deus, puro, forte, fortificado, aprofundado, alicerçado, para que ninguém venha discernir ele ou deixar ele para trás. Deus não frustra ninguém, Deus não deixa ninguém para trás, Deus não deixa que o seu povo venha ser humilhado, frustrado. Mas o Senhor dá essa porta para que os seus filhos, a sua igreja, o seu rebanho entra no mundo espiritual por esta porta. O próprio Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E esta profundidade que Deus dá é o conhecimento, é a intimidade. Essa entrega e este recebimento é para aqueles que buscam, é para aqueles que se achegam numa intimidade com Deus, para que possa discernir as coisas espirituais, para que possa saber as intenções das palavras, as intenções do coração. É o que Jesus fazia quando as pessoas vinham falar com ele. Ali ele já sondava a pessoa e sabia as intenções das palavras. Isso é discernimento do Espírito. Isso é dado aos homens, aos que vêm na profundidade de Deus, para alcançar esta graça. E isso é dado de graça pelo conhecimento de Deus. Mas precisa buscar, achar em Deus, querer em Deus esta dádiva, este propósito que Deus tem para com os homens. Por isso que Paulo aqui fala à igreja sobre o mundo espiritual e as intenções do Espírito, para que todos venham ser plenamente puro, limpo, mas também libado, aprovado na palavra, para que todos venham receber de Deus a ciência, o conhecimento e a sabedoria das intenções, porque isso foi dado para os homens, mas nem todos querem. Isso foi dado à igreja, isso foi dado para quem quer. Então que nós venhamos receber de Deus este conhecimento, a cada dia buscar dele esta dádiva, entrar mais no mundo espiritual da ciência e do saber de Deus, esta intimidade que todos precisam ter. E Deus se aproxima de quem se aproxima dele. Deus dá para quem vem receber da parte dele. E ele não lança em rosto. E ele dá galardoador daquele que pede, busca, recebe em Deus, na sua proporção que ele tem para os que vêm nele. Que nós possamos a cada dia se aproximar de Deus, no mundo e no espírito e na graça que Deus tem para dar para os homens. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, mais um dia estamos na Tua presença e te agradecemos pela vida, pela paz, pelo livramento, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre o livramento. Continua, Senhor, guardando, livrando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, a cada igreja que abre as portas para falar da Tua palavra, e cada um que leva esta bandeira do Evangelho. Cada um que fala o Evangelho genuíno, continua, Senhor, fazendo o Teu querer, a Tua vontade, trazendo a riqueza que é o conhecimento para discernir as coisas, para saber as intenções, porque em Ti já somos vencedores e o Senhor quer que os Seus filhos sejam vencedores em Cristo Jesus. Fique conosco cada dia, fique conosco neste dia e desde já te agradeço pela riquíssima e infinita misericórdia no nome do Senhor Jesus Cristo.
Desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.